Nosso tema dessa noite é sobre um assunto que já está aí na tela para você ler, de um mês aonde, pelo menos ao meu ver, não sei se você concorda comigo em relação a isso, eu acredito que dessa vez foi o ano aonde existiu uma maior conscientização do povo brasileiro, de maior interesse em saber sobre o assunto de depressão, suicídio e ansiedade. Mas eu gostaria de te falar uma coisa. A conscientização, ela é maravilhosa. Só que a conscientização precisa virar ação. Você fazendo parte de uma igreja, ou você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você precisa entender que nós precisamos não só nos alimentar de informação, mas também partir para a ação, para sermos instrumentos de Deus sobre este assunto. Porque hoje, falando sobre essas 3 áreas, o caminho também nós vamos achá-lo, procurá-lo, conhecê-lo, o caminho para uma vida que vale a pena. A depressão surge por vários motivos. Alguns motivos são os seguintes: luto, perda, situação conflituosa, situação estressante. Além disso, acompanha a questão do transtorno mental, transtorno bipolar e o uso excessivo de drogas e álcool. 2 constatações da depressão que mais me chamou a atenção foram as seguintes: 2 semanas seguidas de tristeza já é constatado e o início de uma depressão. E também a perda de interesse no que tinha prazer. Eu acabei de te informar sobre algumas questões do nosso assunto de hoje. Vale ressaltar que tem muito mais coisa que causa a ansiedade, a depressão e até mesmo a atitude do suicídio. Mas eu citei apenas algumas para você estar um pouco mais por dentro dessas 3 palavras e desses 3 assuntos. Só que é o seguinte: além disso, eu posso até te informar sobre determinados assuntos, sejam esses ou qualquer outros. Só que o meu papel hoje, e o meu papel como um pastor, sempre aqui em cima deste púlpito, é autoconfrontação e mudança de vida. Hoje, essa noite, nós vamos tratar sobre esses 3 assuntos e não será uma ministração para te manter informado do que está acontecendo. Não será. Eu já quero te dizer e te motivar em você abrir o seu coração para você ouvir uma palavra que eu tenho certeza absoluta que você ainda não ouviu. Eu até disse para algumas pessoas durante essa última semana que passou que aqueles que estiveram no culto DIP do sábado à noite, quando eu for falar sobre depressão, suicídio e ansiedade, esta palavra vai ser para aquela pessoa. Eu gostaria de iniciar com um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 34 e 37. Presta atenção que você vai pegar e vai entender muito bem o que eu quero passar para você. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso. Repita comigo: o leão e o urso.
E farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, de quem nós estamos falando aqui? Golias. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. 37 último. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Você começa a entender a história de Davi antes de uma das maiores histórias que o mundo conhece, até o mundo secular conhece, que é a história de Davi contra Golias. E o interessante é que ninguém sabia que Davi matou um leão e um urso. Ficaram sabendo a partir do momento que ele contou para as pessoas. Então, nós conseguimos chegar em uma interpretação deste texto, que Davi mata o leão e mata o urso no secreto, aonde ninguém estava vendo, enquanto pastoreava as ovelhas, enquanto cuidava do rebanho das ovelhas. E o interessante é que, para que Davi chegasse diante de Golias com total coragem, como nós acabamos de ler no texto, ele precisou passar por uma escola, a escola do secreto. Se Davi não tivesse a mesma coragem, quando ele tinha de ir lá atrás, quando ninguém estava vendo, lá no pasto, de pegar o urso, de pegar o leão e matar esses animais, porque esses animais queriam devorar as ovelhas, Davi não ia chegar diante de Golias com a mesma coragem. Então, Davi tem uma coragem no secreto, onde ninguém estava vendo, no pasto, e essa coragem que estava no coração de Davi, os medos, as inseguranças, algum tipo de ansiedade do que iria acontecer com ele, para enfrentar um leão. Que isso? Se você já viu os programas de canal fechado sobre a África, e você vê aquele animal maravilhoso, lindo, que é o leão, gigantesco, já pega os gnus, pega uma zebra, e você fala: meu, que força é essa? Imagina uma pessoa, e ainda mais um garoto. Davi teve que ir lá no secreto enfrentar os seus medos. Davi teve que saber quem ele era lá no secreto, quando ninguém estava com ele. E olha só como que é interessante. Se você não resolver suas questões internas com Deus no secreto, você não terá forças para enfrentar Golias em público. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: quais são os ursos, os leões e os Golias que você tem enfrentado? Quais são as barreiras que não deixam você ir para frente? Quais são os obstáculos que fazem você parar? E como eu disse, a informação agora sobre a questão da depressão, quais são os obstáculos que fazem você parar e, além disso, não ter mais prazer pela vida? Tem leão e urso que está vivo aí, correndo atrás de você. Tem Golias que está pronto para te matar. Tem alguém, um Golias pronto, apontando o dedo para você, falando assim para você: você não vai dar em nada. É isso mesmo, a única solução que você tem hoje, a única saída da sua vida, é você tirar ela própria. Isso que o Golias tem te falado. E olha só, Davi, ele soube lidar com Saul nesta hora. E eu não estou dizendo, se você já sabe da história, deleta aí agora um pouquinho. Não estou dizendo de que Davi soube lidar com Saul quando Saul estava com raiva dele, querendo matar ele. Não, não. Veja bem, você precisa aprender a lidar com as pessoas enquanto você estiver em um momento de crise. Sabe por quê? Lá em 1 Samuel 17:38 fala assim: então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze.
Saul não queria que Davi morresse guerreando contra Golias. Você sabia disso? Lá em 1 Samuel 17:33 fala assim, ó: Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Existem duas situações aqui para nós diante de Davi. A primeira, uma armadura de Saul. Saul já tinha algo pronto da vida dele. Saul já tinha as suas experiências de vida. Saul já tinha as suas tomadas de decisões. Saul já tinha as suas proteções de vida. E ele queria dar isso para Davi. Era óbvio aqui para nós que a atitude de Saul para com Davi era louvável. Proteção, conselho. Você não pode ir lá enfrentar Golias. Você é muito jovem. E olha Golias, ele é treinado desde quando ele é criança, desde da sua juventude. Então você observa o quanto que Saul gostaria de proteger Davi. Na verdade, no fundo ali, Saul não queria que Davi enfrentasse Golias. Porque como nós acabamos de ler aqui, era fato para Saul que Davi iria morrer. Então, além de proteger Davi com as suas palavras, de dizer, olha, eu acho que é melhor você não ir, Saul ainda tem uma atitude, não só em palavras: toma aqui a minha armadura, proteja com a minha vida, olha só as minhas experiências, olha só, você pode tomar as decisões que eu tomei, porque vai dar certo para você, mas veja bem, por isso que Saul aconselha Davi a usar a sua armadura. E veja bem, chegarão pessoas ao seu lado que te darão conselhos, direções e ajudas para uma questão de uma atitude legal, muito boa. E não estou dizendo que você não deve fazer isso, muito pelo contrário. Te entregarão a armadura delas para que você vença o gigante. Davi veste a armadura de Saul, mas a armadura não veste Davi. E veja bem, em 1 Samuel 17:39 e o 40 diz assim, ó: Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Veja bem, não adianta você querer viver a vida do teu próximo, achando que assim você vai resolver a sua. Para que vestir armaduras que Deus disse para você não vestir? Tem situações que você tem passado desde agora à noite, que você se compara com os outros. Olha como que a vida dela é maravilhosa. Parece que aquele cara ali que é meu amigo, ele não tem problema nenhum. Olha como está a minha vida, o inferno. Parece que ninguém tem crise. Ou senão, parece que ninguém me dá atenção. E aí, você esquece que você recebeu uma mensagem ontem de um amigo ou amiga sua perguntando: e aí, você está bem? A primeira coisa que o inimigo vai colocar na sua mente é que você está sozinho. E veja bem, olha só, seja quem Deus disse para você ser. Use aquilo que Deus te entregou e te entregará. 1 Samuel 17:40 fala assim, ó: e Davi pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com o seu cajado e sua funda, foi enfrentar Golias. E além disso, não sei se você observou, Davi pega pedras lisas. Por quê? Por que Davi não escolheu outro tipo de pedra? Por que Davi não pegou pedras pontiagudas? Por que Davi não usou outra arma para enfrentar Golias? Outra atitude que nós aprendemos com Davi nesse sentido é justamente quando você passar por crises, você precisa ter um foco. O foco de Davi era enfrentar uma crise chamada Golias. Ele sabia que não tinha como mais ele correr para a esquerda, para a direita e nem voltar para trás. Ele precisaria agora enfrentar a sua crise.
Só que Davi é estratégico. Pedras lisas, quando você taca elas, ela não muda a direção, ela vai exatamente onde você quer que ela acerte. Você precisa ser focado na sua vida. Muitos jovens hoje têm a ansiedade e a depressão como parece uma muleta. Parece que você continua vivendo com ela com uma questão de uma desculpa, ou seja, o que for, porque quando acontecer algum tipo de problema na sua vida, quando acontecer algum tipo de crise na sua vida, você pega aquela que poderia ser as suas desculpas e começa a falar assim, então realmente eu sou assim, né? Olha, realmente ninguém gosta de mim. Olha, realmente a minha casa é horrível. Os meus pais não dão a atenção devida àquela que eu merecia. E nós continuamos a dar as desculpas. Veja bem, eu disse desculpas e não frescuras. Depressão não é frescura. Depressão é coisa séria. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é coisa séria. Atitudes para o suicídio não é frescura. Se você já falou ou já ouviu aquela velha frase, tem um fulano que está falando que está querendo se matar, para com isso aí, isso é conversa. Quem fala que vai se matar não fica falando não, vai lá e faz o ato, é mentira. Quem fala para você que quer se matar, que não está com vontade de viver, é porque realmente quer morrer. E veja bem como que isso é tão sério para nós. Você olha para esse texto e veja. 1 Samuel 17:8. A batalha contra Golias era para Davi. Veja bem, olha só. 1 Samuel 17:8. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Olha só, escolham um homem, repita comigo, um homem. Repita de novo, um homem, para vir e lutar comigo. E veja bem, quem era o homem que iria lutar contra Golias? Davi. Agora, não tinha irmãos, não tinha o pai, não tinha o exército, não tinha amigos, não tinha até mesmo o rei Saul. Ninguém. Agora ela era Davi e Golias. Por que eu estou dizendo isso? Vai ter situações aonde você vai precisar lutar sozinho. Vão ter crises aonde você vai precisar ir lá e enfrentar Golias. Eu não posso pegar a crise que está dentro do seu coração, da tua alma, dentro da tua mente, tirar ela e falar assim, beleza, agora você está completamente curado e liberto. Não tem como. Uma das coisas que precisam estar completamente certas dentro do teu coração, e não importa como você pode ter chegado aqui hoje, você precisa ter coragem de dar um passo e falar assim, eu termino agora essa velha vida, eu vou começar uma nova, porque eu creio que o Senhor Jesus pode transformar a minha vida, porque vai depender de mim e não dos outros. Você pode receber oração, com certeza, e vai hoje aqui. Você pode receber conselhos, muitos, e deve continuar a receber. Você consegue receber o atendimento de um profissional, é louvável, você pode ir. Mas quem quer sair de uma crise dessa? Quem gostaria e tem essa motivação, você precisa achar algo, até mesmo onde da sua mente você acha que não existe mais. Sabe por que que existe ainda lá no fundo, mesmo que você pode sentir no fundo do poço? Sabe por que que existe ainda uma luz? Porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor se renovaram. E a partir disso, o Espírito Santo pode te dar força o suficiente para você sair de qualquer crise. De sair da depressão, da ansiedade e daquilo que tem te consumido negativamente dentro de você. Olha só, a depressão te leva a achar que qualquer batalha ou luta que enfrentemos, iremos perder. Davi não pensou assim, ele estava seguro do que precisaria fazer. Os seus medos,
dúvidas e inseguranças. Tinham sido tratados e resolvidos com Deus no secreto, pastoreando as ovelhas, enfrentando urso e leão. E veja bem, parece que é uma história e uma situação completamente longe de nós. Mas os discípulos do Senhor também passaram por ansiedade. Não estou dizendo que eles eram ansiosos a todo tempo. Mas aqui, para ilustrar, a gente pode interpretar desta forma. Veja bem, em Atos 1, 6 e 7, fala assim, então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram, Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a você saber. Do que os discípulos se preocuparem com a direção de Jesus, com a presença viva de Jesus, depois de todo o acontecimento da cruz, eles perguntam algo que eles não teriam resposta. A preocupação com data e a preocupação com tempo. Ansiosos. A ansiedade, não sei se você já ouviu isso, creio que a maioria, é excesso de futuro. Nada aconteceu, mas você já está em crise. Você precisa de uma resposta e você na sua mente, deitado no seu quarto, você começa a imaginar como a pessoa está pensando, como ela vai te dar a resposta, e aí você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue tratar com outras pessoas, e isso vira uma crise dentro de você, da falta de ar, aqui começa a tampar, aí você perde a fome, você perde o sono, da batedeira, isso é ansiedade. E veja, a ansiedade está mais presente nos jovens do que até mesmo a depressão, você sabia disso? A ansiedade gera uma insatisfação pessoal de não conseguir alcançar os padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Os jovens são menos tolerantes com a frustração. E aonde mais nós deveríamos amar todos os jovens, que é dentro da igreja, é onde mais as pessoas estão frustradas. Eu vi bem por cima, mas eu vi uma reportagem de um site americano dizendo que em até 2050, a maioria dos jovens estarão caminhando para o lado ao contrário do cristianismo. Esse tipo de reportagem para mim é uma mentira, não vai acontecer. Amém? Mas quando você olha a questão da frustração, que beira o caminho da ansiedade, e até mesmo, se isso começar a virar algo muito mais sério, vai virar uma questão depressiva. Mas por que isso acontece hoje, até mesmo dentro da igreja? Aonde seria o lugar que você precisaria ser, todas as vezes que você entrasse neste lugar abraçado, tendo uma experiência profunda com Deus, aonde mesmo a forma que você chegou aqui, mesmo que você tem que tomar uma decisão para a santidade, você é amado, você é importante, não importa as circunstâncias que você passou, não importa até mesmo se você se acha uma pessoa bipolar com Deus. Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, veio muito nítido da minha mente, depressão espiritual. Você pode estar alegre dentro do seu emprego, você está completamente satisfatório dentro da sua faculdade, dentro da tua casa, mas com Deus está completamente morto, depressivo, já não existe mais prazer pela palavra de Deus. Mas veja bem, aonde as pessoas precisariam pisar e não se sentirem frustradas, e muito menos cobradas, porque parece que a igreja cobra, parece que a igreja sufoca a vida da pessoa, é santidade, é santidade, é santidade, é santidade, precisa orar, ora, agora multiplicação, você precisa vir para a igreja, vem para a igreja, não, mas eu tenho aniversário da minha mãe, não, é culto, esquece sua mãe, não, mas e o meu pai está no hospital, que o seu pai vai orar por ele lá na igreja, você precisa estar lá, não é assim. Uma vida com Jesus é uma vida. Tem um processo,
Tem uma questão de processo de entendimento. Vai chegar a hora que a pessoa que está do seu lado, se você sabe, ou você mesmo, ainda sente que você precisa estar cheio da chama do fogo do Espírito Santo, chegará a hora e chegará o teu dia de você viver os melhores dias com Jesus e com o Espírito Santo. Só que a Bíblia diz para nós não pensarmos no amanhã, porque ele já tem o seu mal. Viva hoje, beleza. Só que você não garante que amanhã você terá as misericórdias do Senhor renovadas sobre você. Você pode ir para o céu amanhã mesmo. Você pode morrer por uma questão onde é um propósito do Senhor. O que eu estou querendo dizer para você é: se você ficou frustrado dentro da igreja, você precisa liberar perdão para a pessoa, liberar perdão para o ministério, liberar perdão pelo acontecimento, e você precisa focar. Você precisa focar naquilo que Deus tem para a sua vida aqui. E aí você começa a tomar as decisões erradas, e justamente pelas decisões erradas, vem uma depressão batendo na sua porta, vem a ansiedade batendo na sua porta, porque você não consegue mais lidar com as decisões que você tomou, porque eram erradas. Por isso que a questão de desculpa versus frescura é uma verdade. Porque tem situações onde, mesmo que você possa passar por qualquer tipo de crise, se uma pessoa, um seu amigo te ligasse e falasse para você tudinho o que você está passando, ele falasse para você: poxa, você poderia me dar um conselho? Você daria um conselho na pé da letra. Você sabe a saída. Você sabe qual o caminho que você precisa trilhar. Você sabe como tacar a pedra na cabeça do gigante. Mas você está esperando que as circunstâncias vão dizer para você como você deve fazer isso. Lembra da armadura. Tem coisas que não serão para você. Se a pessoa conseguiu vencer, leva ela com uma inspiração. E agora a sua oração é: Deus, agora é comigo. O que o Senhor vai fazer de milagre na minha vida? Porque eu não aguento mais, já bateu a crise, agora já era. Por quê? Hoje, quando bate a crise, do que nós vimos para a palavra de Deus, a gente vai fazer outra coisa. A gente vai tomar uma cerveja. A gente vai transar com o namorado. A gente vai usar um baseado. Aí nós vamos para uma festa. Por quê? Porque eu preciso, minha mente estava, eu estava em crise, eu precisava dar ficar mais de boa com os meus amigos, então eu fui para a balada. E pode perceber que a pessoa esqueceu da igreja, a pessoa esqueceu da célula, a pessoa esqueceu que ela poderia ler a palavra de Deus, e por ser um livro vivo, aquilo e as palavras que ela começava a ler da palavra iam saltar diante dos olhos dela, e só da leitura ela podia ser liberta ali, recebendo um ânimo do Espírito Santo. Não, ela vai fazer completamente ao contrário. E aí eu puxo mais isso para a depressão espiritual. Quando aparece uma crise na sua vida, você sai do grupo da sua célula, você vai parar e fechar a sua célula, você vai parar de liderar a célula. Aí quando tudo está bem, você é a pessoa mais motivada. Não dá para entender essa bipolaridade. Você precisa ir para a cruz. Eu vou dizer mais: você pode ser uma pessoa curada e liberta. Você pode até mesmo nem ter passado por qualquer tipo de depressão, ansiedade ou qualquer motivação do suicídio. Independente, crises virão, batalhas virão, dificuldades virão. E aí, você vai ficar olhando para Golias, para o gigante, ele apontando um dedo no seu nariz, ficar falando só asneira para você, você não vai fazer nada? Dá uma pedrada na cabeça dele, vai para cima, faça algo que você nunca fez. Você tem a capacidade de mudar isso. Por que você acha? Se você conhece uma pessoa que foi viciada em drogas, quando ela vai para a casa de recuperação e ela toma o posicionamento e a atitude de não mais usar, ela consegue ser liberta. Todo tratamento que existe, até mesmo questão de medicação ou não, que pode ajudar isso,
Isso ajuda, pode ser um instrumento de Deus, pode até ser, mas a atitude do coração da pessoa, a atitude de dar um passo e falar assim: hoje acabou, hoje eu quero uma nova vida para mim, vai acontecer. E olha só, Jesus estava querendo que a atenção dos discípulos voltasse para as coisas do céu. Será de lá que todas as coisas virão. Primeiro, saiba quem você é em Cristo Jesus. 1 Pedro 5,7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Salmos 58,3. Os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. Salmos 56, 3. Isso. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em Lucas 12, versículo 22. Até o 34. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos. Eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E, se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios. Não trabalham nem fazem suas roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E, se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Aleluia! Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso, ajuntarão tesouros do céu, e as bolsas do céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará, e nenhuma traça o destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Romanos 8:32. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? E a segunda coisa, aceite as dificuldades da vida e enfrente-as. Terceiro, não ande sozinho e escolha bem as suas amizades. Provérbios 12:25, já quero chamar o louvor, por favor. Provérbios 12:25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Quem você tem escolhido como seus verdadeiros amigos? Quem você tem escutado para que possam ser bons conselhos? Quarto e último, ande no poder e na influência do Espírito Santo. Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. São 3 assuntos extremamente pertinentes para a nossa época. São situações onde até mesmo o Espírito Santo mostrou para você e te lembrou de coisas que até mesmo eu não comentei.
que você precisa vir neste lugar aqui, ó, e abrir o seu coração, e como se algo simbólico, mas uma grande verdade, como se o Espírito Santo venha abrir o seu peito e fazer uma cirurgia em você. É uma nova vida a partir de hoje. Não mais crises, não mais dificuldades, não mais pensamentos de morte, mas agora pensamentos de vida. Você precisa entender que há um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que te ama acima de todas as coisas, que deu o seu único filho, e você crê nele. Você crê que Jesus veio à terra e morreu pelos seus pecados. Já não existe mais a depressão, já não existe mais a ansiedade, já não existe mais sentimento de morte, de tristeza, de medo e de insegurança. Agora são pensamentos de vida, são pensamentos do céu, são pensamentos da palavra de Deus fluindo em você e através de você. Você precisa entender que nada é maior do que o teu Deus. Não importa as suas crises, não importam os seus problemas, não importa aquilo que você precisa resolver amanhã ou ainda no começo desta semana. Deus pode fazer um milagre hoje. Deus está vivo e Ele está aqui nesta noite, e a única coisa que Ele quer fazer de braços abertos para você é te libertar, te curar, tirar tudo aquilo de abuso sobre a sua vida, de toda mentira que falaram contra você, de qualquer coisa que está dentro do teu coração e tem machucado você de viver. Eu quero dizer algo para você: você é linda, você é lindo, você é uma princesa do Senhor Jesus, você é um príncipe do Senhor, você é sim uma pessoa sonhadora, você é sim uma pessoa que vai realizar os sonhos, você é sim uma pessoa corajosa, você não tem medo, você não tem insegurança, você sim é uma pessoa cheia do Espírito Santo, e quem é cheia do Espírito Santo vai enfrentar o Golias, e o Golias vai cair.